senador Paulo Paim, que preside essa sessão, nessa sexta-feira, senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso do Sul, expoente, senador, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectador da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senador Paim, eu estava ouvindo Vossa Excelência na tribuna agora, que nós até fizemos uma parte, Vossa Excelência falando da crise que hoje toma conta do Rio Grande do Sul. Por coincidência, ontem, ainda dessa tribuna, Vossa Excelência abordava, fez uma referência a essa situação. Eu também já me referi ao estado de Roraima, meu estado. Recentemente, eu fui com a presidente Dilma Rousseff ao estado de Roraima para a entrega de 747 casas do programa Minha Casa e Minha Vida. E, quando na viagem, a presidenta nos oportunizou de ali, ela pediu que a gente, ia eu e mais 2 deputados, falássemos da situação, que a gente ali falasse da situação que Roraima se encontrava. E nós tivemos a oportunidade, ainda na aeronave, no trecho daqui para Boa Vista, para Roraima, de falar para a presidenta que Roraima hoje ela precisa fundamentalmente do governo federal para destravar o estado, que ele está travado em alguns pontos que cabe ao governo federal. Primeiro, a questão energética. Roraima precisa de uma energia forte, confiável. E é o único ente federativo, o estado de Roraima, que ainda não está interligado no Brasil inteiro, porque está parado ali na reserva indígena Atuari, o Aimiri, entre o estado do Amazonas e o estado de Roraima. Então, precisamos liberar essa energia para chegar ao estado de Roraima, para dar a garantia. Outra é a questão fundiária. Há lá uma proposição, quando as terras foram passadas para o estado de Roraima, na ocasião, os administradores, gestores, os políticos que a fizeram, não tiveram o cuidado e o zelo de ver que Roraima já contribuiu bastante com demarcações, ainda ali acataram 2 unidades de conservação, de lavrado. E também essa é uma situação que precisa ser equacionada no estado de Roraima, e nós falamos isso à presidenta, que a área pretendida é uma área produtiva que fica impossibilitada de fazer isso porque começa a inviabilizar o estado como um todo. O terceiro item é o porto de Guanta, na Venezuela, para abrir uma exportação, para facilitar o escoamento da produção, para que Roraima seja o grande produtor do norte do país, ali interligado, uma parceria econômica, comercial, entre a Venezuela com o sul da Venezuela. E ontem teve uma reunião na Assembleia Legislativa do estado de Roraima, foi do Parlamento Amazônico. Então, dali saiu um ofício solicitando uma audiência com a presidenta da República, senhora Dilma Rousseff, para ser encaminhado, os pedidos, esses mesmos pedidos, para o estado de Roraima. Então, isso vem fortalecer, vem de encontro à nossa já proposição à presidenta. Eu parabenizo essa ação da Assembleia Legislativa, que ali ouviu membros da Polícia, do Ministério da Minas e Energia, ouviu membros da FUNAI, sobre essa situação. E foi solicitado nesse ofício essa audiência, e nós vamos interceder junto à presidenta no sentido de viabilizar essa audiência para que
a presidenta possa receber aí mais de 80 parlamentares do Parlamento Amazônico em favor dessa causa do meu estado. Então, quero aqui parabenizar a todos os deputados que fizeram essa audiência em nome do deputado Oleno Matos, que é do nosso partido, do PDT, que teve uma participação muito ativa, né, nessa reunião do Parlamento Amazônico. Mas hoje, senhor presidente, eu venho a essa tribuna fazer justiça, porque no momento que o país se atravessa, é fácil você atirar a pedra, é fácil você apedrejar. Agora, também é fácil você tentar escurecer, né, colocar uma cortina de fumaça em cima de verdades. Aí acaba que a oposição insiste, né, em mostrar um país aí à beira do colapso, esquecendo que o país está caminhando, que o Brasil tem solução, que o Brasil está encontrando e que o Brasil não está totalmente estagnado. Portanto, senhor presidente, senhoras senadoras, um dos requisitos fundamentais ao exercício da atividade política é a honestidade intelectual. Não contribuímos para o bom debate político, senhor presidente, quando superestimamos nossos próprios argumentos e realizações e, paralelamente, menosprezamos ou omitimos os argumentos e as realizações de nossos adversários. Falhamos em nossa condição de agentes públicos, muito especialmente quando deixamos de admitir nossos erros, ao mesmo tempo em que não reconhecemos os acertos dos que se encontram no lado oposto do campo partidário. Faço, senhor presidente, essa observação, senhoras e senhores senadores, porque vejo esculpido nas atitudes e nas palavras de amplos setores da oposição, no cenário político atual, um tipo de comportamento que em muito lembra a desonestidade intelectual. A imagem que tais setores buscam vender do Brasil é a de um país à beira do colapso, um país onde só existem problemas, um país em que nada dá certo. É claro que existem problemas, e eu incorreria na mesma desonestidade intelectual que estou aqui a lamentar se dissesse que não existem. Ocorre, senhor presidente, porém que, mesmo submetido a uma série de desafios enfrentados com muita coragem e determinação, diga-se de passagem, o governo federal tem também um conjunto de realizações a exibir. Essas realizações, senhor presidente, nunca são reconhecidas por aqueles que vêm pautando sua atuação política pela oposição sistemática e contundente. Ora, senhor presidente, se quisermos a todo o momento, vamos encontrar evidência de que o governo da presidência Dilma Rousseff segue o pleno vapor por meio de adoção das medidas que se fazem necessárias ao nosso desenvolvimento. Mas, para isso, não podemos estar com os olhos vendados pelo ardor oposicionista. Cito, senhor presidente, e deixo bem claro que são apenas exemplos, já que haveria muitas outras ações a destacar, algumas notícias positivas que nos chegaram nos últimos dias. Ainda, nesta semana, a presidenta deve entregar o primeiro trecho do projeto de integração do Rio São Francisco, sonho historicamente acalentado pela população nordestina. O referido projeto, que vai beneficiar 12 milhões de brasileiros, já tem 78% de suas obras concluídas
e fases importantíssimas vêm sendo executadas nos últimos meses. No último dia 7, por exemplo, o município de Cabobró, em Pernambuco, tivemos um primeiro acionamento com êxito de uma bomba na estação de bombeamento do Eixo Norte. Também já estão sendo testados os sistemas elétricos e de telecomunicações, válvulas, instrumentos de supervisão, painéis e motores. Outra excelente notícia recebida dias atrás veio da área ambiental. Nos últimos 10 anos, senhoras e senhores senadores, a taxa anual de desmatamento na Amazônia legal caiu para 82%. Somente entre agosto de 2013 e julho de 2014, a queda foi de 15%, representando a preservação de aproximadamente 5.900 quilômetros quadrados. Daí resultou simplesmente a segunda menor taxa anual de desmatamento registrada na Amazônia Legal desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a fazer as medições em 1988. Já vimos duas notícias, senhor presidente, uma relacionada à área de infraestrutura e outra na área ambiental. Vejamos agora uma conquista na área de educação. Na 43ª edição do Odeskiss Competition, a maior competição de educação profissional de todo o mundo, o Brasil alcançou o melhor resultado de sua história na competição. Primeiro colocado, com 11 medalhas de ouro, 10 de prata, 6 de bronze e 18 certificados de excelência. Nosso país somou 99 pontos, que o colocaram à frente da Coreia do Sul e de Taiwan, e, respectivamente, segundo e terceiros classificados. Das 27 medalhas brasileiras, 25 entre as quais as 11 de ouro foram conquistadas por estudante formado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Situação que evidencia o elevado nível alcançado pela educação profissional em nosso país. Do esporte, senhores e senhoras senadoras, veio uma outra boa notícia, senador Capi, lá do nosso Macapá, no Parapan de Toronto. O Brasil conquistou 257 medalhas, das quais, senador Medeiros, 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Pois bem, dessas 257 medalhas, 249, ou seja, 97% foram obtidas por contemplados com a Bolsa Atleta ou a Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. Isso mostra, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, isso mostra que o governo federal está sabendo valorizar os atletas que representam o Brasil em competições internacionais, dando-lhes o necessário suporte ao aperfeiçoamento de suas condições físicas e técnicas. Volto a insistir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que esses casos aqui citados são apenas exemplos e que temos muitas outras evidências de que uma agenda positiva vem sendo cumprida pelo governo nesse difícil momento da vida nacional. Resta-nos, portanto, ser intelectualmente honestos, admitir que existem, sim, problemas a ser enfrentados, mas também reconhecer que muitas coisas boas vêm sendo feitas. Era o que eu tinha, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a comentar. Meu muito obrigado. Muito bem, senador Telemaco Mota. Vossa Excelência me obriga a dizer mais uma vez meus cumprimentos. Que Vossa Excelência é um senador que, com muita tranquilidade,
tenta passar ao país e ao mundo, que nós temos aqui ao vivo pela TV Senado, que o Brasil não está nesse caos que alguns setores, eu não sou daqueles que dizem que fala que é oposição ou não oposição, que alguns setores tentam levantar. Não é esse caos, estamos de fato numa crise, e nós todos reconhecemos, mas se compararmos com Grécia, com Portugal, com Espanha, nós estamos ainda, digamos, menos mal, né? Não estamos nem próximo à situação, por exemplo, da Grécia, não estamos nem próximo. Então, acho que tem como dar a volta por cima, retomar o crescimento e que a gente possa ver mais investimento na saúde, na educação, na segurança, em todas as áreas daquilo que nós sempre pregamos ao longo das nossas vidas. Parabéns pelo seu pronunciamento. Senador Paulo Paim, eu peço à população brasileira que são tantas as causas que colocam a população em forma aflita. Mas nós precisamos ter paciência. O brasileiro, ele tem competência, nós já mostramos isso nas diversas crises que essa nação já passou, mas querer, nesse exato momento, responsabilizar a presidente Dilma por todas as mazelas que acontecem hoje no país, pela crise econômica que o país passa, é, no mínimo, não querer enxergar a verdade. O presidente Dilma não é responsável pela crise americana, que está aí tentando sair. A presidente Dilma não é responsável pela crise europeia, que está aí convivendo. E querer dizer que no mundo globalizado que nós vivemos hoje, o Brasil não seria afetado, aí, no mínimo, é não querer, é a desonestidade intelectual que eu acabei de falar. Ora, vamos lá. O governo da presidente Dilma são de 4 anos, não apenas de 8 meses. É preciso, nós o elegemos para 4 anos. Vamos esperar o governo acontecer. Vamos esperar as modificações chegarem. Ontem, praticamente, essa semana, que nós concluímos aí os ajustes fiscais. Os ajustes fiscais. Então, estamos dando a credibilidade à presidenta, estamos dando aí credibilidade à equipe econômica, para que a gente realmente possa tirar o país dessa situação, colocar o país no eixo do crescimento, no eixo do desenvolvimento. Aí sim, aí nós vamos, já, com o governo andando, com um tempo mais decorrido, nós vamos poder cobrar alguma coisa de forma muito mais contundente. Então, eu acredito que agora o próprio calor das ruas, as próprias manifestações já demonstraram que o povo não aceita mais é corrupção. O povo não aceita mais os descasos com a coisa pública. O povo não aguenta mais é a mistura, né, dos gestores ou dos agentes políticos irresponsáveis da coisa pública com a coisa privada. Isso nós não aceitamos mais. Nós não o queremos mais. Mas nós temos que trabalhar no sentido de juntos somar toda a nossa força, somar todas as nossas energias para que a gente possa tirar o país dessa crise e oportunizar uma vida de qualidade para todos. Muito obrigado, senhor presidente.